Quanto mais empresas disputam o mercado, mais acirrada fica a competição e, por consequência, os preços eles acabam diminuindo. E nessa semana, no Conversa de Mercado da FCE Pharma, nós estamos falando sobre biosimilares. E para entender um pouco mais o que são, a sua importância e um pouco mais sobre esse mercado, nós convidamos hoje para bater um papo com a gente Monique Mantovani, que é gerente de produção Biotech, e o Eduardo Vicentim, que é gerente de marketing e novos produtos B2B na Libs Farmacêutica. Monique, Eduardo, sejam muito bem-vindos. Prazer, muito obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema tão bacana. Prazer é todo nosso receber vocês aqui. Agradeço imensamente a Libs Farmacêutica e a cada um de vocês. Bom, Monique, então eu começo perguntando para você. Se você pode fazer uma introdução para a gente e falar um pouquinho o que são biosimilares? Claro. Bom, antes de falar o que são biosimilares, é melhor explicar primeiro o que são medicamentos biológicos. Medicamentos biológicos são moléculas altamente complexas, geralmente proteínas, e devido à sua complexidade, não é possível produzi-las de forma sintética. Então, apenas para ilustrar, um medicamento sintético, como a aspirina, possui 21 átomos. Já um anticorpo monoclonal, que é um medicamento biológico, pode chegar até 25 mil átomos. E por conta dessa estrutura complexa, a gente precisa da ajuda de organismos vivos, de células, que funcionam como mini fábricas e produzem essas moléculas para a gente. Então, uma vez definido um medicamento biológico, a gente pode voltar à pergunta: o que é um biosimilar? Biosimilar é uma molécula altamente similar a um medicamento biológico já aprovado por uma agência regulatória, então no nosso caso aqui no Brasil é a Anvisa. E o biosimilar e o medicamento biológico, que a gente chama de inovador, ou medicamento biológico novo, ou referência, eles devem apresentar a mesma qualidade, a mesma segurança e a mesma eficácia. E devem ser usados para o tratamento do mesmo tipo de doença, como, por exemplo, artrite reumatoide, doenças autoimunes e vários tipos de câncer. Monique, e na tua opinião, quais são os desafios tecnológicos para a produção de biológicos? Bom, como eu falei, devido à complexidade da molécula, o processo de produção também é muito complexo. Então, é um bioprocesso porque a gente usa as células para produzir o medicamento para a gente. E quando se traz uma tecnologia inédita para o país, um processo inovador, a gente enfrenta alguns desafios que acompanham o pioneirismo. Então, por exemplo, geralmente o conhecimento, a gente tem que formar uma equipe multidisciplinar, mas com conhecimento técnico muito específico em bioprocessos. E esses bioprocessos, eles têm duas grandes etapas. Uma que a gente chama de upstream, que é o cultivo das células que produzem a molécula, e o outro que a gente chama de downstream, que é a purificação da molécula de interesse. Então, geralmente, trazemos pessoas da área acadêmica, de mestrado, doutorado, pós-graduação, com conhecimento muito específico nessas áreas, porém, a gente precisa capacitá-las para trabalhar com boas práticas de fabricação, com uma escala de produção industrial, comercial, porque a expertise que elas trazem é de estudos de bancada, de desenvolvimento, que fazem dentro das universidades. Então, essa capacitação feita para trabalhar em boas práticas, com um ambiente altamente regulado, que é o da Anvisa, é um dos desafios. Um outro desafio pode ser trabalhar com uma tecnologia inovadora, na época para o Brasil, quando a gente trouxe para a Libs, que é a tecnologia de single use, é uma tecnologia bastante usada no mundo para a produção de medicamentos biológicos. Um outro desafio que a gente pode citar é a cadeia de suprimentos, porque na maioria dos nossos insumos, das matérias-primas, dos consumíveis, desses materiais single-use que utilizamos na produção de um lote, eles são importados. E hoje em dia a gente está enfrentando um lead time, um prazo de entrega muito alto, e pode chegar até 8 meses, 1 ano, desde o pedido de compra até esse insumo chegar na nossa planta. Então, a gente tem que ter um planejamento de produção de lotes muito eficiente, com 1 ano de antecedência, para não gerar uma ruptura do produto no mercado, um desabastecimento. Então, esses são alguns desafios de uma tecnologia que, na época que a gente trouxe para a Libs, era considerada inovadora no contexto de biotech no Brasil.
Monique, perfeito. E, Eduardo, eu pergunto para você agora, qual que é a importância dos biosimilares? Bom, eu acredito, né, que a principal, né, enfim, importância dos biosimilares para o setor é trazer uma alternativa, né, um mercado que antes não tinha. Então, vamos imaginar aí que a gente ter um único fornecedor de um produto globalmente, né? E aí, supondo aí que caso ocorra, né, algum problema de produção, de fornecimento de insumos, Monique falou um pouco agora aí de toda essa questão, né, toda a complexidade, ou algum ponto logístico, ou algum trâmite de importação e por aí vai, né? Até que esse fornecimento, né, se restabeleça globalmente, dá para a gente imaginar que tem chance, sim, né, de expor um paciente que vinha fazendo um tratamento aí de alta complexidade a uma interrupção, né? E aí vale a pena a gente lembrar também nesse contexto, dados de mercado farmacêutico que a IQVIA mostra em alguns reportes, né, que o Brasil representa uns 2 ou 3% da demanda global. Então, assim, até que isso possa se restabelecer, tem toda uma problemática, né? E acho que o ponto né, só de ter a concorrência por si só, né, em qualquer segmento, a concorrência é transformadora, né? Principalmente quando a gente está falando aí de produtos complexos de alto valor agregado. Mônica, volto para você. Fala um pouquinho para a gente quais são as possibilidades de uma planta biotech. Bom, tendo a planta biotech certificada pela Anvisa por boas práticas de fabricação e tendo um time altamente capacitado tecnicamente, a gente consegue internalizar o conhecimento de produção de medicamentos biológicos no país, né? Esse know-how fica internalizado. E a gente abre também perspectivas para parcerias com universidades, startups, institutos de pesquisa para a produção de um medicamento biológico desde a escala de bancada, né? Desde o desenvolvimento do processo até a produção em escala comercial, industrial, abrindo também frentes para a possibilidade de prestação de serviços, para a produção de medicamentos e diminuindo dessa forma a dependência internacional para esse tipo de tecnologia. Temos já, né, alguns biosimilares que entraram no Brasil, né, e creio que a Libs, né, nós tivemos um papel muito importante junto à classe médica e a outros públicos, né, em desmistificar alguns conceitos e mitos que existiam, né, sempre trazendo luz aí à ciência, né, dos fatos. E acho bastante difícil, né, consolidar tudo que a gente vê nesses mercados com uma evolução, né, mas tem umas características que a gente já percebe que elas se repetem em alguns deles, né? Principalmente aqueles mercados, aquelas moléculas que já tem mais de um fabricante disponível. É uma mecânica, né? Que quanto mais empresas disputam o mercado, mais acirrada fica a competição e, por consequência, os preços eles acabam diminuindo. Isso é saudável, né? No primeiro momento, pois possibilita que com o mesmo montante de dinheiro que antes era usado, né, para tratar um número de pacientes, agora você consegue tratar um número maior de pessoas, né? E na entrada de um competidor, a gente vê um movimento de preço de todos os lados, né? De quem já estava no segmento, né? No caso aí, como a Monique colocou, né? O referência, o inovador, e de quem também acabou de chegar. Enfim, é uma certa disputa ali bem acirrada, né? E a gente percebe que nesses primeiros anos, né? Após a entrada de novos segmentos, há uma certa expansão desse mercado da demanda, certamente uma demanda até reprimida, e esses produtos eles crescem, né? E na medida em que entra um biosimilar. E isso possibilita o quê, né? O papel principal dele ali, que é possibilitar acesso a quem antes não tinha, por gerar essa economia. Mas, passada essa expansão inicial de demanda, o que fica é uma grande disputa por preços, né? E o que deve fazer isso, né, com os anos, isso provavelmente deve fazer com que esse segmento se concentre em alguns fabricantes apenas. Bom, e foi isso. E eu queria agradecer imensamente a Libs Farmacêutica, a cada um de vocês, e gostaria de deixar o microfone aberto, se algum de vocês tem alguma consideração final. Começo com você, Monique. Bom, eu gostaria de agradecer e dizer que é sempre uma excelente oportunidade falar de biosimilares no Brasil, porque ainda é um assunto não muito divulgado. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos. Eduardo, passo para você. Também gostaria de agradecer muito o convite, né? É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante para a nossa comunidade, né? E como que a gente pode fazer com que
esse tema venha sempre à tona e o biosimilar cumpre o papel dele, né, que é gerar acesso aí para que as pessoas possam ter uma vida plena. Perfeito, muito obrigada novamente. E a todos vocês que estão aí nos acompanhando, até o próximo vídeo do Conversa de Mercado.